Não, microfone. Obrigado. Glória a Deus. Salve todos com a paz do Senhor. Abra suas Bíblias, primeiramente no livro aos Hebreus, capítulo de número 2. Primeiramente, hoje eu vou ser sincero para vocês, hoje não vai ser uma pregação para pular, para glorificar, não vai. Mas vai ser uma pregação que Deus vai falar com você. Se você permitir. Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Glória a Jesus. Quantos acharam? Queria pedir ao nosso irmão Raio se preparasse aqui para poder a gente colocar os versículos. 2:12 diz assim: dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da... Agora Hebreus 10:25. Pode achar? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Podemos sentar. Amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler no livro aos Hebreus. O livro aos Hebreus, ele é um livro enigmático. Da Bíblia, eu posso dizer para vocês que, se não for o mais profundo, é o segundo mais profundo, porque ele compete diretamente com Romanos. E o livro aos Hebreus, ele tem uma importância espiritual, ele tem um conhecimento teológico tão profundo que Deus não permitiu nem que se fosse conhecido quem escreveu o livro. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, aí até foi Pedro, mas ninguém sabe. E por que, pastor? É justamente porque tem coisa que é tão perfeita, é tão maravilhosa, que Deus, ele acaba não dando nenhuma honra e nada para o homem, porque é para ele. E o livro aos Hebreus, ele é o ponto máximo da fé no Novo Testamento. É porque eu não fiz aqui a enquete, mas depois numa outra pregação eu vou fazer, ao qual o livro aos Hebreus ele vem pegando ao longo da história de Israel e fazendo uma comparação com a salvação que estava sendo apresentada por Cristo para a humanidade. Na verdade, o livro aos Hebreus, ele faz um contraste entre a lei e entre a graça. E por que a lei e a graça? Porque a lei não pode salvar. A lei, ela só serve para apontar ao homem o quê? O erro. Mas a graça sim, essa pode salvar. E por que, pastor? Porque a graça é um favor imerecido de Deus. Ora, nenhum de nós teríamos... Gente, estou com muito calor. Eu sinto calor demais, mas... Nenhum de nós conseguimos ter a salvação pelos nossos meios. A salvação vem unicamente pela graça. Obrigado, Deus. E é justamente nisso que o livro de Hebreus, ele vem no cerne. E como eu falei, além do livro de Hebreus, apenas Romanos trata com tanta propriedade. E hoje então a gente tem esse tema: não deixai as vossas congregações. Eu tenho
Por que eu falei até que não é para ninguém glorificar? Porque eu tenho identificado alguns problemas na igreja. Olha para o seu lado, olha para o banco do seu lado. Eu tenho certeza que se você fechar o olho por um minuto, você vai lembrar de 10 a 15 pessoas que congregam aqui e não vêm na igreja. Congregam aqui. Outro dia encontrei uma pessoa e disse: não, pastor, eu congrego lá. Sério? Eu falo mesmo, sério? Você congrega lá? Congrega. Congrega não. E por que não congrega? Porque quem congrega na igreja, pelo menos uma vez na semana, está na igreja. E quem fala isso não sou eu. Eu já disse aqui que eu tinha um pastor e eu aprendi muito. Eu gosto desses ensinamentos antigos, arcaicos, pode até ser, mas antigamente o pastor pregava e olha que o couro descia. Não tinha crente indo para casa chorando: eu não volto mais nessa igreja, eu não volto mais aqui. Não tinha isso não. Hoje tem. Hoje crente não pode o pastor falar mais nada, que eu quero me desviar. Você não quer se desviar, você já está desviado. E você não sabe. É só isso. Eu já falei aqui que a igreja Deus e Amor, eles fazem uma coisa, eu estou até orando, e eu acho que eu vou colocar isso daqui ano que vem. Duas coisinhas: caderno de dízimo e caderno de Santa Ceia. Deus e Amor faz isso. Ah, pastor, mas se eu vou botar caderno de dízimo, quem está preocupado é quem não entrega o dízimo. Aí está preocupado. E quem está preocupado também com o caderno de Santa Ceia, porque não toma Santa Ceia. E aí, meu pastor dizia: olha, crente que não toma Santa Ceia não entra no céu. E eu não entendia. Até que um dia, porque às vezes, irmão, a gente tem que ser um pouquinho radical, porque tem hora que o povo, sabe, começa a virar bagunça. E eu não entendia, mas um dia eu entendi. Por quê? O crente, ele dizia que a Santa Ceia é um teste. Se a pessoa diz assim: eu não vou para a Santa Ceia hoje não, porque eu estou em pecado, eu pequei. Se você não vem para a Santa Ceia porque você pecou, se Jesus voltar, você acha que você vai subir? Hein, gente? Você acha que você vai subir porque você não está tomando Santa Ceia, porque você está em pecado? Está com pecadinho? Ou pecado, ou pecadão? Não vai. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos nos enganando. A gente está vivendo, sabe, uma vida de aparência. Aí está se enganando. E aí eu estava hoje de manhã meditando, e até a André começou a falar, eu falei assim: para, quando foi? Porque eu estou querendo meditar na palavra, porque eu acordei hoje de manhã e deu me incomodando. E aí eu estava justamente pensando uma coisa, que quando eu era jovem, eu aceitei Jesus em 1992, com 21 anos de idade. E naquele tempo, quem quiser pesquisar na internet vai encontrar o que eu vou falar agora para vocês. Existia um tema na CGADB que dizia assim: a década da colheita. A década da colheita. Quem é mais antigo na CGADB deve lembrar. A década da colheita. Eles faziam vários estudos na escola dominical, e eles, num dos estudos, diziam assim, pegavam a igreja católica como parâmetro: católicos nominais. O que eram os católicos nominais? Vocês devem saber. Aquelas pessoas que se dizem católicos, mas não vão à igreja, não eram católicos, né? Nem lá vai, nem tomam a hóstia, porque a hóstia é a Santa Ceia deles, nem tomam. E se dizia na época que nós éramos no Brasil, acho que 16, 18% da população. Mas quando você era crente, você era crente. Naquele tempo era.
Qual a sua religião? Sou crente, mas você era crente. Você podia até vacilar, você podia até, sabe, não ser assim, aquele crente, mas você era crente. Você ia para a igreja, você tomava ceia, você procurava ali dentro, né? Hoje não. Hoje, infelizmente, nós estamos encontrando uma coisa chamada crentes nominais. As pessoas se dizem crente, nem aparência tem mais. Antigamente se dizia, né? Tem aparência. Hoje nem aparência tem mais. Se dizem crente, mas não são crentes. Aí você pergunta, você é crente? Sou. Qual a sua igreja? A igreja é de Jesus. Você não tem para não, que pastor? Nada, pastor é homem, é falho, é falho. Mas quando você vai para as igrejas de Apocalipse, são quantas? 7. Eu não encontrei ainda nas 7 igrejas de Apocalipse nenhuma sem pastor. Alguém encontrou? Não. A igreja de Apocalipse ainda diz, né? O anjo, né, está na igreja de Apocalipse. E quem era o anjo da igreja? Pastor. Eu não vi nenhuma igreja ser anjo. Mas hoje não. Hoje há crentes que descobriram a igreja ser anjo. Aí quando a igreja não tem o anjo, o que acontece com a igreja? A igreja não tem o quê? A palavra. Porque lá em Atos capítulo 6, os discípulos se reúnem, quando tem um problema no meio do povo, é assim, vamos separar aqui diáconos, para servir o pão, servir a mesa, para ver a necessidade da igreja, porque nós, quem? Os apóstolos, os anjos, vamos nos dedicar ao quê? A doutrina e a oração. A função do pastor é essa: doutrina e oração. O pastor não evangeliza, não. O pastor é doutrina e oração. Quem evangeliza? Então o pastor não pode pregar? Prega, sem problema nenhum. Mas, biblicamente falando, é isso. Então, o que acontece? Precisamos entender que o ato de congregar, o ato de estar na igreja, é um ato benéfico para nós. Qual foi a leitura que nós fizemos no início? Poucos estavam, Atos 15, João 15. Meu pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira e vós a vara. Vou chegar lá, vamos lá. Mas para nós entendermos a diferença que nós vemos entre Hebreus 2:12 e Hebreus 10:25. Por quê? Porque existem duas igrejas. Existe a igreja terrena e existe a igreja celestial. Só que tem uma coisa: você não entra na celestial se você não entrar pela terrena. A terrena é o caminho para a celestial. E aqui mostra isso, só que as pessoas leem e não entendem. Porque o que acontece? Em Hebreus 2:12, a congregação que fala ali, ela se chama no grego eclésia. Eclésia. E eclésia quer dizer o quê? Os tirados para fora. Ou seja, aqueles que estavam na sinagoga, aqueles que estavam em outras religiões, que foram tirados para fora, para constituir o corpo de Cristo. Essa é a eclésia. Mas já em Hebreus 10:25 há uma diferença, porque a palavra grega gente, eu tenho que anotar porque eu não falo grego, né? Epissunagoge é a palavra grega, e ela tem a raiz epis, que quer dizer do alto, de cima, e o nagoge, que lembra sinagoga, né? Que quer dizer ajuntamento. Ou seja, a igreja é um ajuntamento com aquelas pessoas que são de
para que você possa entrar nessa igreja do alto, primeiro você tem que entrar na igreja terrena. Você tem que ter comunhão com a sua igreja. Você tem que ter comunhão com os irmãos. E por que, pastor? Fomos chamados para estarmos juntos, unidos. Por favor, Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 2, 41 e 46. Mas só o 1 e o 14, por gentileza. Só para nós termos uma ideia. Que diz assim: e todos esses perseveravam unicamente em oração e súplicas, e com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olha só, eu já separei aqui propositalmente. Veja bem o que diz, olha, tirou? Atos 1,14. Veja bem o que diz: e todos esses perseveravam unanimemente, ou seja, estavam unidos. Aí você diz assim: pastor, mas eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, não preciso. Não, para quê? Para que eu vou estar em igreja? Para que eu quero pastor? Para quê? Aí você se sente tão bem, tão acima dos outros, porque você não precisa, os outros precisam. Mas olha o que diz ali, e com as mulheres, e Maria, mãe de quem? Se Maria precisava, você não precisa. Maria precisava estar na igreja, mas você não. Você é bom. Você está assim com Jesus, ó. Meu Deus do céu. Maria, aquela mãe dele que botou ele no mundo, não estava assim tanto como você está. Mas você está. Você não precisa. Não precisa tomar Santa Ceia, não precisa orar, não precisa congregar, não precisa estar na igreja. Para quê? Aí depois, irmãos, começa a passar prova, começa a tomar decisões erradas na vida, começa, irmãos, a escandalizar. Aí você que era crente, igual um dia todo mundo disse para mim: ainda bem que eu caí com a irmã da igreja, não foi com a irmã de fora. Misericórdia. Já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi isso. Mas Jesus. E por que, irmãos? Isso daqui é o quê? Falta de vigilância. Falta de Deus. Oração, palavra, comunhão. Vejam bem, repito, se Maria, que era mãe de Jesus, precisava estar na igreja, quanto mais a gente. Vamos lá. A unidade. E por que, pastor, a unidade? Por favor, Atos 4,32. E por que a unidade? A unidade da igreja em oração, a igreja universal. Outro dia eu estava numa igreja aqui em Salvador, tem um mês, estava eu e o pastor Liberto, tem um mês, 2 meses. Aí foi um pastor pregar, mas o homem meteu um papo na universal. Fiquei quieto. Sou contra isso. Sou contra. E por quê? Porque ele disse assim: olha, aquele que não está falando mal de mim, deixa eu falar. Está lá. Vocês têm os erros dele, nós também temos os nossos. Mas eles têm uma coisa maravilhosa que eu gosto. Sabe o que é? Eu não sei quantas igrejas eles têm, eu não sei. Mas vamos supor que eles tenham aí 30 mil igrejas no Brasil. Toda segunda-feira, qualquer igreja universal que você for, é o mesmo culto. Vai na terça-feira, acho que é a sessão de descarrego. Qualquer igreja universal que você for na terça-feira é o quê? Sessão de descarrego. Na quarta-feira, na quinta, o dia que for, que eles tiverem uma programação, eles seguem a programação desde a maior igreja, da menor para a maior. Eles não... Isso é o quê? Sabe o que é isso, irmãos? E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, eles eram unânimes. Um só coração, um só pensamento,
um só propósito. Mas a igreja, que ela está rachada, quando os crentes não têm compromisso, aonde é uma coisa, pastor, vamos pintar a parede, você falou isso aqui, né? Vamos, por isso a igreja que é branca, vamos pintar a parede? Vamos. Qual a cor? Azul. Não, quero rosa, quero ver. Pastor, se eu não pintar de roxo, eu vou me desviar. É assim, gente. É assim. Por isso que eu falei, não era para poder dar glória a Deus, aleluia. Vamos lá. O diabo semeia discórdia e frieza espiritual, e por fim afasta o afastamento do crente. O inimigo que semeou o diabo, o inimigo que o semeou é o diabo. A parte A apenas. Mateus 13,19, por favor. Quando você está frio, você não entende o porquê. É porque o diabo semeou alguma coisa na sua vida. E ouvindo a minha palavra, o rei não é entendendo maligno e arrebatado, que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. É porque está com outra tradução. É porque eu uso a revista aí, o corrigida. Está com outra tradução. Mas quando você chega ao ponto de esfriar na fé, quando você chega ao ponto de dizer que você não precisa mais vir para a igreja, quando você chega ao ponto de achar que o pastor é homem, porque é homem, natural. Mas quando você chega ao ponto de achar que você não tem necessidade mais de tomar Santa Ceia, sabe o que aconteceu? Você não sabe. Mas o diabo, em algum momento na sua caminhada, semeou uma sementinha lá na tua terra, que é o teu coração. Aquela sementinha cresceu, virou uma árvore e hoje está tomando o teu coração. O diabo, ele faz isso. Vamos lá. Os outros versículos que falam o diabo é semeador do mal. São outros versículos que eu coloquei aqui, mas não vamos entrar na por do horário. As pessoas se apostam da fé. Muitos crentes passam provas porque dão lugar ao diabo. Efésios 4:27, por favor. Irmãos, eu vou tudo na Bíblia. Pode dizer assim, não, foi a palavra do pastor. Não, é a palavra, aqui ó. Eu não concordo. Então vai lá e briga com Deus, porque foi ele que escreveu. Sabe, eu só falo assim, vai lá e briga com Deus. Pastor, mas eu não concordo. Rapaz, legal. Eu já vi crente dizer, irmãos, que é a favor de aborto. Eu já vi crente dizer que é a favor de casamento homossexual. Eu já vi crente dizer tanta coisa, irmãos. Só falta dizer que Deus está errado. Já tem crente que diz que Deus está errado. Tem crente, irmãos, aí que está com a mente turbada. Efésios 4:27, né? Olha o que está escrito aqui. Lê alguém, por favor, aí, bem alto. Tem muita gente passando prova. Porque o que ele fez? Adultério, mentira, enganação, tanta coisa errada, trazendo para dentro da sua vida, deixando tomar o lugar que é o lugar de Deus. Aí depois sabe o que acontece? Aí vai chorar. Aí depois ele vai dizer, Jesus não ouve minha oração. Mas fulano é abençoado, outro é abençoado, não sei quem é abençoado, e eu não sou abençoado. E por que, irmãos? Porque deu lugar a quem? Deu lugar a quem? Ao diabo. Às vezes uma coisinha pequena. Às vezes dentro do casamento uma palavra que um fala, que outro fala. Eu tenho um hábito de dizer um filme assim, que ele tem uma cena picante, mas o filme em si, se você assistir, ele traz um ensinamento para dentro do casamento, que é uma coisa maravilhosa. Sabe qual é? Separados pelo casamento. Quem já viu esse filme? Separados pelo casamento. Quem puder assistir, assista. Assista sozinho, porque tem uma cena, né? A pastora falou assim, não, gente, é porque o filme em si é até uma comédia. É com aquela atriz que se Ashton,
Astrid, não sei o que, é uma mulher bem famosa. E aí, esse filme, você sabe qual foi o problema ali? É porque era assim, no casamento. Ele brigava, aí ela, para revidar, fazia uma coisa maior. Aí ele pegava, revidava ela. Ela revidava ele revidava ela. Ele revidava, aí, a gente no final chegou um ponto que os dois se amavam, se gostavam, mas não tinham mais condição de viver juntos e se separaram. O nome do filme é Separados pelo Casamento. E por quê? Porque em algum momento alguém deu lugar a quem? Ao diabo. Tem muita gente passando prova séria, porque dá lugar ao diabo, às vezes no emprego, na vida financeira. Eu conversando com um vizinho ontem, a mulher crente, ele é amigo do evangelho, disse assim: Sr. Alexandre, eu queria morar no Privilégio, ali no Privilégio, ele é meu vizinho. Aí vendeu o apartamento dele para comprar outro apartamento melhor, lá perto de casa mesmo, ali no Santa Teresa. Ele vai dizer: eu queria morar no Privilégio. Só que eu cheguei no Privilégio, o meu aluguel lá era o quê? O Privilégio era 600 e pouco por mil. Aí eu falei para a Ana, que é a esposa, falei assim: não vamos comprar isso não, porque é muito caro, a gente vai passar até fome para poder pagar uma prestação dessa. Então, irmãos, ele foi sábio. Mas às vezes uma coisa pequenininha que a gente faz, ela se transforma em uma coisa enorme. Lembra que Jesus falou do grão de mostarda? Qual o tamanho do grão de mostarda? Pequeno. Mas uma atitude pequena, que você abre espaço, o diabo entra, ele arrasa a sua vida, ele acaba com a sua vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muito crente brincando com o diabo. Eu falo assim: sai em nome de Jesus, seu diabo, sai não. Porque o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo pelo corpo de Moisés, a Bíblia diz que o arcanjo Miguel não ousou falar palavra nenhuma contra ele, apenas disse: o Senhor te repreenda. Mas tem crente que acha que é mais do que o arcanjo Miguel. Não, é poderoso. É mais do que o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel não ousou. E tem crente ousando querer brincar com o diabo. E o diabo, irmãos, quando ele entra para destruir. E quando você acha que ele vai destruir só uma coisa na tua vida, ele vai destruir tudo. Porque o objetivo dele é te jogar lá embaixo. O objetivo do diabo é te pisar em você. O objetivo do diabo é você andar na rua e o pessoal diz assim: ih, não era crente? Não era aquele dali, não era aquela lá que falava de Jesus? Não era aquele da... não, que o diabo quer isso, porque o diabo ele quer envergonhar, sabe quem? A Jesus. Porque na medida que ele pisa em você, na medida que ele te destrói, ele está destruindo, destruir a glória de Deus. O objetivo do diabo é esse. Vamos lá. Quais as formas de continuarmos com uma vida de comunhão com Deus? Primeiro, se sujeitar a Deus. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de... É um problema, pastor? É um problema. Hoje a gente quer ouvir tudo. Eu digo aqui, tenho falado e é verdade. As pessoas hoje falam assim: quero ouvir uma palavra de Deus. Eu quero que Jesus aprove esse casamento. Um exemplo: a pessoa quer casar, o cara lá do mundo, não é crente, beberrão, cachaceiro, maconheiro, mas você quer casar. Aí eu vou aqui na internet: casar
Eu peguei um blog ontem, estava vendo uma reportagem antes dessa moça que faleceu. Faleceu, né? A cantora. Coisa horrível, né? E aí, eu lembrei de uma situação de um pastor chamado Gastão Martins. Ninguém nunca ouviu falar dele, né? Ele foi assassinado, acho que foi em 93, 94, 95. E aí eu fui na internet e botei Gastão Martins para ver, né? Tem muitos anos, para ver o que falava desse rapaz. Se tinha alguma coisa ainda. Já não tem mais quase nada, né? Na época também não tinha muita internet, então como diz o povo, não viralizou. Mas teve um blog lá, que eu entrei falando dele. Aí eu entrei no blog, quase que eu botei no grupo. A sorte que eu leio antes, geralmente o blog lê antes. Quando eu fui ler, irmãos, o blog era dessas igrejas que pode tudo. Os caras eram homossexual, falando uma porção de coisas e tal, e de igreja. Aí eu falei assim, Jesus, ainda bem, graças a Deus, que eu não botei isso lá no grupo da igreja. Já pensou? Eu botava no grupo, quando você entrar lá, o blog dos caras lá homossexual, foi o pastor que colocou. Mas graças a Deus que eu não coloquei. Então, isso eu estou trazendo um exemplo que aconteceu comigo ontem, porque eu fui pesquisar um tema, e aí, é a mesma coisa, as pessoas olham e botam lá, casamento homoafetivo, aí vai ter uma galera lá dizendo, não pode, é de Deus, aí você, é de Deus, eu vou. Sabe por quê, irmãos? Porque, como eu disse, hoje, as pessoas querem servir a Deus, porque elas acham como elas devem servir a Deus, e não como se deve servir ao Senhor. E a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a quê? Então quem tem que se moldar a palavra é você. Não é a palavra de Deus que tem que se moldar ao que você acha que você tem que se moldar, não. É você que tem que se moldar na palavra. Segundo ponto, para que nós possamos ter uma vida de comunhão, oração. Efésios 6,18, por gentileza. Oração. O crente tem que orar. Orando em todo. Pronto. O crente tem que orar. Eu já contei testemunho aqui de eu estar lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, eu orando, andando pela rua e orando, falando com Deus em oração, orando. No meio muita gente passando e eu ali sozinho, ali andando e orando. E o que eu tinha que fazer e orando. Quando chegou a noite, o irmão disse assim para mim, umas 5 da tarde, Alexandre, vamos no culto de oração hoje? Eu falei, onde é? Ah, é lá no bairro Amapá. Aquela irmã que estava aqui, ela até deve conhecer, que ela foi para o Rio de Janeiro esses dias. Ela mora lá em Belfor Roxo. É lá no bairro Amapá, fica entre Duque de Caxias e Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Lugar longe, rua de terra. Você chega lá, a igreja quase caindo lá naquele tempo, né? Não sei hoje. Você não dava nada. Aí estou lá na minha, sentado lá, Jesus está maravilhoso, Senhor. Aí o pastor que estava pregando chegou perto de mim, botou a mão no meu ombro e Deus revelou para ele tudo que eu estava orando. E disse para mim, eu vou te dar a vitória. E me deu. Então o crente tem que orar todo tempo. Está no ônibus, ore. Está dirigindo, ore. Para você evitar qualquer situação desagradável, porque o inimigo está pronto para nos derrubar. Terceiro ponto importante, o crente tem que estar lendo a palavra. Por favor, 1 Timóteo 4,5. Porque aquela palavra de Deus e pela oração é o quê? Que a gente vai entrar daqui a pouco. Santificação. A palavra que nos limpa, a palavra que nos santifica, a palavra é Deus falando
conosco. A oração é a gente falando com Deus, mas a palavra é Deus falando conosco. Eu vou até lançar, não sei se eu vou conseguir fazer esse ano próximo, mas eu vou fazer uma série de leituras bíblicas no YouTube, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, lendo a Bíblia em um ano. Todo dia eu vou estar gravando, colocando os versículos, e quem quiser acompanhar, vai ser uma leitura da Bíblia em um ano. Vamos lá. 4º ponto, jejuando. Atos 13:3. O crente tem que jejuar. Eu sei, rapaz, vou dizer uma coisa para vocês. Tem que falar assim, Atos 13:13. Ah, vamos fazer jejum hoje. O café está gostoso, né? O pão cheira, uma coisa assim, né? É uma coisa terrível, mas a gente tem que jejuar. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediu. Quer dizer, eles estavam jejuando e orando. Eles quem? Os apóstolos, a igreja de Jerusalém. Eles estavam constantemente em jejum e oração. Vamos lá. Santidade é o 5º ponto para a gente continuar tendo comunhão. Santidade. 1 Pedro 1:15 e 16, por favor. 1 Pedro. Santidade é fundamental na vida do crente. Crente sem santidade, meu amigo. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou. Versículo 16, por favor. É o versículo 16. Já é 1:16. Tá, é 1:15. 1:16. Porquanto está escrito esse. Não, aí é 17. É o 15. Vê o 15, por favor. Entendeu isso? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de. Irmãos, é toda maneira. Você não é santo só na igreja. Você não é santo só em casa. Você não é santo só na frente da mulher ou do marido. Você não é santo só na frente do teu filho. Não, você é santo em toda maneira de viver. Tinha uma irmã que congregava aqui, irmã Josi. Ela dizia uma coisa interessante que eu guardei, que ela dizia assim, que o falecido pai dela, dentro de casa, era um crente batizado, revestido, tomado, profetizado, tudo no Espírito Santo. Quando saía, era um ateu completo, mas ele não era crente não. Que ela queria dizer que quando ele dentro de casa, ele era um homem de postura, mas lá fora, do que vale? Nada. Você tem que ser íntegro, nós temos que ser íntegro, porque senão a frieza espiritual entra. Vamos lá. Por que devemos congregar? Por que, pastor, a gente deve congregar? Primeiro, irmão, tudo aqui tem versículo, eu não vou colocar porque ela tem que falar 10 minutos. Primeiro, estarmos unidos em um só propósito e oração, foi o que nós lemos no início. Segundo, nos consolar uns aos outros. Congregar isso. Você está aqui, o irmão chega aqui, né? Aí diz, irmão, estava com essa luta, eu estava desempregado, eu estava assim, aí você está lá, Jesus, você vem para a igreja, Senhor, abriu a porta para mim, Senhor, não aguento mais. Aí de repente você chega aqui, aí o irmão dá um testemunho desse, e você sai daqui o quê? Consolado, esperançoso. Congregar serve para nós nos consolarmos. Terceiro, nos fortalecermos na fé. Às vezes está doente, como eu falei aqui, a mesma coisa. Aí a pessoa está doente, tal, chega alguém, conta o testemunho, canta o hino, você já sai daqui naquela certeza, o pastor olha, Jesus vai me curar, eu vou ser curado, esse câncer, o que for, eu vou ser curado, olha, Jesus está renovando a minha fé, e você vai o quê? Amadurecendo espiritualmente. Quarto, por que devemos congregar? Ouvir a palavra de
Você está aqui hoje? Você está ouvindo eu falar? Não está? Mas não é minhas palavras. Veja que eu tenho cuidado de trazer tudo dentro da Bíblia. Então é ouvir a palavra de Deus, né? Se você estivesse em casa, eu sempre falo, eu não sei, irmão, você passa, eu não assisto televisão, eu já falei isso, né? Eu não sei se ainda passa Fantástico, né? Mas aí sempre sinto Fantástico, né? Mas se você estivesse em casa, era o Zeca Camargo que estava falando com você, contando as tragédias, contando as coisas ruins da vida. Mas quando você vem para a igreja, é Deus que vai falar com você. É Deus que vai te edificar, é Deus que vai te consolar, é Deus que vai te levantar, é Deus que vai te dar ânimo, é Deus que vai te dar saúde. Mas se você estivesse em casa, você estava lá vendo lá o Fantástico, vendo o outro lá da Record, enfim. 5. Não desviarmos dentro... isso aqui é importante. Aqui eu vou dar uma paradinha. Não desviarmos dentro da igreja. Eu sempre uso o Isaías, mas hoje estudando a Bíblia, eu achei Provérbios 4:27. Olha só, eu sempre falo isso daqui. Eu uso Isaías, depois se você quiser colocar Provérbios 4:27. Depois se quiser botar Isaías 30:21, é a mesma coisa. Olha que diz, ó, não declineis nem para a direita, nem para a... Tira o teu pé do mal. Aqui não está falando de PT, de Bolsonaro. Aqui está falando de quê? De direita e esquerda. Por quê? É para a gente não se desviar. O nosso caminho é o quê? Um só. E um dia o meu pastor me ensinou o que é se desviar para a direita e o que é para a esquerda. O desviado da esquerda é aquele que realmente vai embora da igreja, né? Enfim, vai embora. E o desviado da direita é aquele que está dentro da igreja dando problema, dando trabalho. É verdade. Está assim de crente desviado dentro da igreja. Ele está lá, ele vem para a igreja, ele adora, levanta lá a mão, Jesus, até chora quando o grupo de louvor está cantando, é uma maravilha. Mas quando chega lá fora, as obras dele é pior do que obra de ímpio. É desviado da direita, foi o que o pastor havia me ensinado, só tem muito tempo. Vamos lá. Se quiser botar Isaías 30:21, é a mesma coisa, só para você ter uma ideia. Tem mais versículos aqui, eu só estou botando esses dois, porque Isaías 30:21. Só para vocês terem, esse aqui sempre eu guardei. Os todos ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita e nem para a... Pô, irmão, tem vários versículos, vamos lá. O que acontece com as pessoas que não congregam? Interessante. O que acontece? Primeiro, se enfraquecem na fé. Tito 1:13, por favor. Se enfraquecem na fé. Tito 1:13. Tito 1:13. As pessoas que não congregam, não tomam Santa Ceia, não vêm para a igreja, vêm aqui de vez em quando, e agora já me encontrou, eu sou membro lá, não sabia não. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreendo, Tito 13, repreendendo severamente, para que sejam sãos na fé. Então a pessoa que não congrega, vendo que Tito manda repreender severamente, para que a pessoa possa ter uma fé saudável. Então quando a pessoa não congrega, a fé dela é uma fé doente. Ela pode até acreditar em Deus, ela pode até crer em Deus, uma vez ou outra ela pode até orar, a Bíblia dela pode estar até aberta no Salmo 91 na estante lá, cheia de poeira, mas está lá. Mas a fé dela é uma fé doente. Então a gente precisa congregar para que a gente não venha enfraquecer na fé. Segundo, as pessoas que, olha, eu fiz um degrau. Primeiro, você se enfraquece na fé, você fica fraco na fé, sua fé fica doente. Segundo, quando você não congrega, você vai subir mais um degrau. Primeiro, você está sem congregar, você fica fraco na fé, sua fé fica doente. Agora você continua sem congregar, você vai subir mais um degrau. Você vai o quê? Se desviar.
Por favor, Tito 1,14. Tito ele trata sobre esse tema, Tito 1,14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem, que se desviam da fé. Então ele está falando para as pessoas que não darem ouvidos a mandamentos de homens que se desviaram, que da onde? Da fé. Hoje eu estava estudando aqui, eu não vou falar o nome não, mas na década de 90 tinha um pastor muito famoso, o nome dele termina com Fábio. Pronto, quem for já sabe, o nome dele termina com Fábio. Era muito famoso, mas esse homem ele tinha uma sabedoria muito boa, só que ele se perdeu. E ele começou a saber inventar algumas coisas, mas hoje ele é uma pessoa que fala e as pessoas não dão mais ouvidos a ele. Então as pessoas que vão atrás dessas fábulas, vão atrás dessas coisas, são pessoas que elas acabam o quê? Se desviando. E por quê, pastor? Porque não congregam. Tinha um menino aqui, né? Eu vou falar porque todo mundo sabe, o Lucimário, bom menino, bom crente mesmo. Quem conhece o Lucimário há muitos anos sabe, o Lucimário é um bom crente, mas de repente o Lucimário começou a ouvir um negócio onde trabalhava. Para que dar dízimo? Para que ir para a igreja? E para quê? E hoje, infelizmente, ele está o quê? Desviado. Eu já falei, irmãos, você entra na internet hoje, lá na internet tem kit Santa Ceia, você paga a Santa Ceia e vem para tua casa. Já vem até coraçãozinha MP3, já lá para orar por você, você é mais cabecinha, ora lá na internet, e você toma a sua Santa Ceia. Mas que comunhão você tem? Qual a comunhão que você tem? Às vezes você congrega aqui, você não fala comigo todo dia. A gente às vezes, na época da dinâmica da vida, a gente não tem essa oportunidade de se falar todo dia. Mas estamos no grupo, a gente fala. Às vezes vamos dar uma pancada, normal. Às vezes vamos falar uma coisa que o outro não gosta, normal. Na nossa família é a mesma coisa, né? Quando se reúne para o Natal, aí vem aquele primo que a gente nunca viu, e aquele irmão que a gente nunca vê. Aí daqui a pouco todo mundo lá, e algum fala uma coisa, não pode, né? Quando termina, igreja, somos pessoas. Igreja é um lugar onde existem pessoas que têm suas virtudes e seus defeitos. Se eu olhar só para o defeito de vocês, eu não vou congregar aqui. Se vocês olharem só para os meus defeitos, vocês não vão congregar aqui. Mas se nós procurarmos o melhor da pessoa, nós vamos estar juntos. Tem minha esposa, está ali, uma bênção, né? Meu Deus do céu. Se ela olhar só para os meus defeitos, nosso casamento já acabou há muito tempo. Se olhar só para os defeitos dela, mas ela tem que olhar para o que eu tenho de bom para oferecer a ela, e eu tenho que olhar para o que ela tem de bom para poder me oferecer. Igreja é a mesma coisa. Senão, irmãos, a gente não consegue suportar uns aos outros. Vamos lá. E terceiro, o que acontece com os crentes que não congregam? Eles morrem espiritualmente. Por que essa terceira? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quer dizer, irmãos, eu já sou pastor desde 2007, eu fui ao presbitério, em 2010 eu vou pastorar. Então eu tenho 13 anos de pastor, com de presbítero, 16 anos. Então a gente já vê algumas coisinhas na vida. E não só na vida, mas como crente. Observe. Tem crente que se desvia. Ele se desvia. Aí você fala assim para ele, vamos ali na missa? Não vai. Vamos ali no terreiro? Ele não vai. Ele se mantém como crente. Ele só desviou. Afastou, se chateou, só desviou, mas ele mantém a essência. Tem crente que ele se desvia, rapaz, vira pior que ímpio. A coisa é feia.
é morte espiritual. O outro está lá só em coma espiritual, entrou em coma espiritual, mas o outro não, morreu espiritualmente. Aí que Hebreus é 6,4 a 4,6. Olha o que Hebreus fala, não está nem aqui no estudo, mas olha o que Hebreus fala. É 6,4, 4,6, isso daí é uma polêmica terrível. É isso aí, 6,4. Porque é impossível que o que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles o novo Espírito de Deus nos foi ao a vergonha. Eu estou falando, irmãos, daquele crente mesmo que morreu espiritualmente. E quem fala não sou eu, é a palavra. É duro. É duro. É muito duro, mas é a palavra de Hebreus. Isso daqui é um tema teológico que tem uma discussão muito grande no meio teológico. Porque Hebreus diz que é impossível. Outros dizem assim, mas vem cá, mas se é impossível o sacrifício de Jesus, veja bem, ele repete, porque expõe o Filho de Deus novamente ao vitupério. Mas eu entendo que essa impossibilidade é esse crente que morreu espiritualmente, que ele comete um pecado. E qual o pecado? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecou contra o Espírito Santo, meu amigo, já era. É impossível. E tem crente que peca. Tem crente que se desvia tanto, que ele peca contra o Espírito Santo. Não é aquele crente que se desviou e foi lá para o terreiro oferecer fé, não, porque ali é só adultério espiritual. Não é esse. O tipo de pecado é aquele pecado realmente contra o Espírito Santo. Bom, para encerrarmos, devemos permanecer na igreja porque Deus é o lavrador, Jesus é a videira verdadeira e nós somos a vara. Foi o texto que nós lemos no início do culto, João 15. Porque muita gente diz assim, eu não preciso estar na igreja, mas Jesus disse, olha, meu pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira e vós a vara. Quem já trabalhou com agricultura aqui no campo? Já trabalhou? Não é assim, vocês chegam lá na planta, lá tem um cafezal, não sei que vocês trabalhavam, aí tá aquele galho seco, aquele galho com dano no bichinho, o que vocês têm que fazer? Cortar e jogar fora. Tem crente, irmão, que Jesus corta, de repente ele está lá no cantinho lá e se regenera e volta, né? Mas tem crente que Jesus corta. Difícil, a palavra é dura, mas a palavra é essa. Crente tem que congregar, crente tem que estar na igreja. Pastor, eu trabalho segundo, trabalho terça, trabalho quarto, trabalho quinto, trabalho sexto, só folgo domingo. É o único dia que eu tenho, meu amigo, é esse dia. É esse dia. Eu vou dar tempo no Rio da Vida. Mas pastor, e por que esse dia? Porque é o dia que você vai entregar o seu tudo para Deus. Olha o sacrifício. Você vai entregar o seu tudo, você vai entregar o seu melhor, você vai entregar aquilo que você tem para Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Olha, eu já trabalhei acordando 3h30 da manhã para pegar no serviço 4 horas da manhã. Eu largava do serviço 2 horas da tarde, nem almoçava, ia fazer estágio, saía, ia para a faculdade 7 horas da noite. Eu saí da faculdade 10 horas, naquele tempo minha escola foi na faculdade ali, eu falei, essa faculdade está fácil, né? Não é EAD, né? Falta mais do que qualquer coisa, né, André? Mas EAD hoje é fácil, hoje chega em casa, bota, olha lá, pois é, mas hoje a mulher está toda cinza, tá? Hoje, eu estava tendo essa semana que o MEC está querendo aprovar agora até direito, odontologia, até lembrei de você, falei com você, não foi? De odonto.
Odonto, lembra que eu te falei? E você falou assim para mim, como é que vai aprender? Mas eles estão querendo forçar para poder ter EAD. Odontologia, imagina, né? EAD, olha, porque direito pode fazer EAD, mas odontologia, né? Laboratório de exame de médico fazer EAD, eles estão querendo. Então, hoje está fácil, está bem melhor, mas antigamente era presencial, lá. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu ia para a igreja todo domingo, eu não faltava, nunca fui de faltar. Então, não é desculpa para dizer, pastor, eu não fui para a igreja porque eu estava cansado, que eu trabalhei a semana toda. Só você? Só você? Todo mundo trabalha, irmão, todo mundo tem suas atividades, todo mundo, sabe, tem os seus afazeres. E eu tenho uma notícia triste para te dar. Jesus na Bíblia, a Bíblia toda, eu nunca encontrei ninguém que Deus chamou e estava lá dormindo. Eu nunca encontrei. Todo mundo que foi chamado estava o quê? Trabalhando, estava ocupado. Porque se Jesus, se for desocupado na obra de Deus, se for desocupado, ele vai continuar desocupado. Se você pegar todos os discípulos, todos eles trabalhavam, tinha atividade. Um era pescador, o outro era cobrador de imposto, todos eles, todos. Quando Deus apareceu para Gideão, Gideão estava malhando trilha onde? No lagar. Gideão não estava dormindo em casa, ele estava malhando trilha no lagar. Quando Deus apareceu para Moisés, Moisés estava subindo ao Monte Sinai, atrás de uma ovelha que havia se desgarrado, ou seja, ele era pastor de ovelha. Então Deus não chama desocupado, Deus só chama aqueles que estão ocupados. Não é motivo de estar cansado, de trabalhar, né, de estudar, para dizer não vou à igreja. Não é motivo, porque só quem tem a perder é você. Amém? Glória a Jesus. Passamos aí 10 minutinhos, peço perdão, mas era necessário. Oi? Você que acabou de ouvir os testemunhos, a pregação, os louvores, e se sentiu tocado por essas mensagens, e quer neste momento fazer uma aliança eterna com Cristo, eu quero te convidar nesse momento a você a fechar os seus olhos, encurvar sua cabeça e vamos orar. Pai amado, Pai querido, está, Senhor, essa pessoa, Senhor, que tem se sentido tocado, Senhor, pela Tua palavra, pelos hinos, pelo testemunho, e quer, Senhor, te aceitar como seu único e suficiente Salvador. Ó Pai, te pedimos, ó Deus, escreva o nome dela no livro da vida, ó Deus, e que jamais venha se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Pai, que seja uma constância na Tua palavra. Seu Deus eterno, Pai querido, é o que eu te rogo, Pai, te peço neste momento, por esta vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe que agora o seu nome está escrito no livro da vida e que Deus vai gerar a alegria de salvação no seu coração. Vem estar conosco em uma de nossas programações, terça às 5h30 da tarde, círculo de oração, quinta-feira, campanha de milagres às 19h30 e aos domingos às 18 horas, um grande culto pela família, tá bom? Deus te abençoe grandemente, continue conosco, esteja sempre aqui ligadinha no canal, que todo dia nós temos algo novo para a sua vida, tá bom? Um beijão no coração, Deus te abençoe.